Olá, pessoal. Então, aproveitando esse cenário lindíssimo aqui, estou aqui hoje repleto de rosas e flores e plantas e vasos, porque nós acabamos de encerrar uma experiência de um mês chamada Laboratório de Experiências Multidimensionais, com um grupo de alunos do código 777, do código 888, que é a continuação, é o outro curso seguinte, onde tem um aprofundamento diferenciado sobre a experiência na Terra, e também com alguns alunos do curso Desenvolvendo o Feminino até Retornar ao Sagrado. Então, ontem foi nosso encerramento, e então, para um trabalho onde fechamos com chave acima do ouro. Então, as flores, exatamente, os elementais, né? As plantas, nos apoiam em todo esse trabalho. Então, eu vou responder a pergunta de uma pessoa que pediu que eu falasse sobre os elementais. Então, eu vou compartilhar aqui minha experiência, né? Nessa área. Então, olha só. Primeiro, nós temos que ter uma visão ampla da experiência na Terra. Então, nós estamos aqui num corpo como humano, certo? Um corpo físico para viver essa experiência, esse teste de energia entre luz e sombra. Alguns estão em missão, outros estão em resgate, outros em reparação, outros foram expulsos de outros planetas, né? E estão aqui para aprender a ter humildade, aprender a ser amoroso, compassivo, a fazer o bem, enfim, cada um de nós está aqui na Terra pela sua própria escolha, quer admita ou não, para realizar determinada coisa, certo? Determinado fim. Assim também são os animais no reino animal, assim também são os elementais, né, em todo o reino vegetal e no reino mineral. Nós também temos os elementais no reino mineral, nas pedras, nas rochas, nas montanhas e nos cristais, por exemplo, né, que muita gente tem contato. Então tudo é vivo, tudo está pulsando, certo? E tudo deve ser honrado e respeitado, assim como nós queremos que os outros nos respeitem dentro da nossa vida, da nossa experiência, na família, na rua, no trabalho, enfim, onde quer que estejamos conectados com os seres que estiverem cruzando a nossa linha de tempo. Então, os elementais são uma energia inteligente que possui também a sua missão e a sua aprendizagem dentro do projeto Terra, dentro dessa estrutura, certo? Mas muitas pessoas não sabem se relacionar com eles. Quando eu digo não sabem se relacionar, é porque não consideram as plantas, né, por exemplo, como seres vivos e que também estão ali vivendo a sua experiência, certo? Então, nós tivemos uma experiência muito interessante com um elemental. Sempre tem vários elementais que se apresentam nos trabalhos, nas jornadas de resgates, né, por Gaia, mas um trouxe uma lição muito interessante. Então, aqui, ó, tem a rosa e essa flor. Então, ele disse assim que cada pétala da flor, cada folha, cada fruto é feito por eles com todo carinho, com todo amor, como se aquela folha daquela árvore que tem milhões de folhas, como se cada uma delas fosse única. Então eles trabalham no presente, no aqui e agora, de forma a servir, né, o reino humano, o reino animal, certo? Enfim, os outros seres dos outros reinos que estão aqui. Assim como também, embora não faça, é tarefa do ser que está humano agora também servir com amor e compaixão todos os outros reinos de Gaia.
Então, ele disse assim para nós que quando eles fabricam uma flor, ou então eles fabricam um fruto, que a maior alegria para eles é que a pessoa chegue no momento certo, quando o fruto está completo, né, para colhê-lo. E eles se sentem muito honrados em servir para a alimentação daquele que colhe aquele fruto e que vai comê-lo, certo? Então, é muito lindo essa parte, né? Então, já respondendo outras pessoas que não sei de onde tiram um raciocínio desse, que se você então não come o cadáver dos animais, mas você come as plantas, gente, não tem nada a ver uma coisa com outra, certo? Então, por quê? O animal tem sistema nervoso central, o animal sente dor, o animal fica doente, o animal é atropelado, quebra as patas, é escravizado nos ferros, ele gostaria de viver, ele gostaria de ser livre, de correr, ele gostaria de ficar junto com a mamãe dele. Ele gostaria de viver até o dia da sua partida, assim como eu, assim como você. Você quer que alguém chegue aí e te mate violentamente? Não. O animal também não, certo? Agora, existem várias complexidades no reino elemental. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho muito boldo aqui no quintal e outras ervas também. Espada de São Jorge também tenho muita. Mas vamos dizer, tenho muito boldo e Ora Pronobis também tenho muita. Então, tem boldo para todo lado. E vai nascendo para cá e para lá e vai formando aquelas plantas gigantes e tal. Então, vamos dizer assim que há uma consciência de forma coletiva que habita o elemental do boldo. Então, se você vai lá e você colhe um galinho, já vou falar como você deve proceder da forma a honrar o elemental. Não significa que aquele galho que você pegou, ou aquela flor, ou aquele fruto, você está matando aquela planta, certo? O elemental, a energia dela, a vida dela está ali preservada. Ela gosta, inclusive, quando você vai lá e você se beneficia para um chá, para um tratamento natural, para um escaldapés, para um banho das suas ervas. Por quê? Porque assim como nós, quando oferecemos algo para alguém e a gente quer que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz, que aquilo realmente ajude a pessoa, assim o elemental também. Então ele produziu aquela flor, aquelas folhas, aquela erva, aqueles frutos, né? E ele gostaria também, nos disse um deles, né, numa jornada, que a pessoa também aproveitasse aquilo que eles produziram antes que apodreça, antes que seque, antes que estrague, certo? Logicamente, não significa que todas as flores devem ser colhidas, não significa que todos os galhos e ervas devem ser colhidos, né? Porque muitos são para as borboletas, são para as abelhas, né? Fazer todo o processo de polinização, são também os frutos, muitos para a alimentação dos pássaros e assim por diante. Então, eles servem também os outros reinos, como por exemplo o reino animal, certo? Então, o que acontece é que há, na maioria, uma consciência coletiva, por exemplo, que habita o boldo. Então, essa consciência coletiva habita o boldo. É um elemental que habita o boldo na minha casa, habita o boldo na casa do vizinho, habita o boldo em outro lugar. É a consciência que veio para trabalhar aquela frequência vibracional do boldo, por exemplo, ou a frequência vibracional da rosa. Por isso, quando eu colho uma flor, ou um fruto, ou um galho para fazer um chá, então eu digo que você seja abençoado e elevado infinitamente mais em luz em toda a terra, para que toda aquela consciência, por exemplo, da arruda, toda aquela consciência do alecrim, toda aquela consciência do boldo, seja abençoada em toda a terra, certo? Então, são consciências. Aprofundando um pouco mais, certo?
Existem informações mais profundas que eu não tenho como trazer aqui, porque elas precisam de muito embasamento para chegar no entendimento, mas vou trazer uma aqui. Quando nós projetamos a nossa consciência para entrar na experiência de um planeta como a Terra, por exemplo, que possui 4 reinos, né? O reino hominal, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Às vezes, nossa própria alma já projeta, já entra na experiência naquele planeta nos 4 reinos. Já entra em um corpo humano, que nós chamamos de encarnação, já entra também no reino animal, como animais. Rosineide, você quer dizer que parte da minha alma está encarnada em um cachorro, em um boi, em uma vaca, em um corpo? Sim, inclusive esse que pode estar aí no seu prato, certo? Você financiou talvez, né? Porque você compra, você financia a escravidão e a morte violenta do próprio fractal da tua alma, que estava vivendo uma experiência que de repente ia te beneficiar se ele continuasse vivendo a experiência para angariar mais sabedoria, para fazer resgates, para ajudar no grupo da energia da tua alma, foi escravizado e morto violentamente. Você comeu ainda, né? Aquela dor, aquele sofrimento. Bom, são escolhas e as mudanças são lentas, porque nós somos lentos para mudar, mas tem várias outras perguntas. O veganismo faz parte da nova terra? Sim, claro, né? Ninguém mata os animais, por exemplo, nas cidades intraterranas de luz, certo? Eu passei um tempo lá antes dessa minha atual encarnação e eles só comem grãos e frutos, né? Eu brinco muito que eles disseram um dia bolo feito ao sol, né? Eu fico brincando para eles trazerem um bolo feito ao sol para mim. Mas é feito ao sol, logicamente, porque não contém fermento, farinha crua, da forma como a gente põe no bolo, né? Nem ovo, nem leite, claro, não tem nada de derivado de animal. Os animais são livres e felizes e comungam a experiência juntamente com os humanos, com o reino mineral e com o reino vegetal. Então, tendemos sim ao veganismo na nova consciência e na nova terra, certo? Então, os elementais trabalham para produzir todos esses grãos e todos esses frutos e flores e ervas para que possamos nos nutrir e nos curar nesse poder de Gaia, que é lindíssimo, né? Aqui dentro da nossa experiência. Então, muitas vezes, nós projetamos a nossa consciência, ou seja, nós entramos no planeta Terra e parte da nossa alma vai para o corpo humano, parte vai para o reino animal, parte vai para o reino vegetal e parte vai para o reino mineral. Todas as pessoas vivem todas as experiências simultaneamente? Não, isso aí é do projeto da alma de cada um, certo? Do ponto que a pessoa se encontra de consciência, das experiências que ela quer viver no planeta, do que ela tem condição de viver, do que ela precisa viver, do que ela programou para si mesma. Cada ser é único, certo? Então aqui eu passo várias possibilidades, não tem regra geral que se aplique a todos nós. Nós somos seres únicos, né? O caminho que é de um não é do outro e assim por diante. Nós podemos aprender muitas coisas juntos, né? Estudar muitas coisas juntos, mas, no entanto, a forma como cada um aplica aquele conhecimento na sua vida cotidiana é sempre diferente, porque depende da história daquela pessoa, como ela lida com aquela informação, como ela a vê, já depende das suas crenças e das suas experiências anteriores. Então, nós somos seres únicos. Então, cada um entra no planeta para viver determinada experiência, certo? Então, às vezes, o cachorro abandonado que você viu na rua pode ser um fractal da tua própria alma? Sim. Pode ser um fractal, quer dizer, uma parte, um fragmento da energia da tua alma de um ancestral seu muito querido? Sim. Pode ser o cachorro que veio na tua porta procurar comida, água, um abrigo da chuva ou do frio, querer que você o adote. Ele pode ser fractal do seu próprio mentor? Sim, sim e sim.
Todas essas experiências com animais nós vivemos aqui na prática, tá? Eu ainda vou fazer uma série de vídeos que seria uma série bem grande, então por isso que eu ainda não comecei. Sempre tem um outro conteúdo, uma outra coisa. E então, os elementais, eles são os elementais que criam, nutrem e mantêm toda a energia do reino vegetal na Terra. Quando você corta uma árvore ou quando você passa veneno em alguma planta, se você já fez isso, né? Como que o elemental se sente? Ele se sente como nós. Se passarem veneno em você, como você se sente? Intoxicado, vai vomitar, ter diarreia, vai morrer? Como vai ser? Né? E a mesma coisa, se chegarem para cortar você, como você se sente? Da mesma forma que nos sentimos quando somos escravizados, maltratados, violentados, o animal se sente, o elemental se sente, o reino mineral se sente. Como o reino mineral? Por exemplo, uma pedra. Ela é viva, ela tem um elemental que sustenta a experiência dela. Ela está dentro de um rio. Debaixo dela moram uma série de animaizinhos. Já viram que quando levanta a pedra tem uma série de animaizinhos lá embaixo? Também vivendo as experiências aqui na Terra. Aí você então tira essa pedra do rio, por exemplo, e você coloca ela no meio do seu quintal, certo? O que vai acontecer? Ela vai morrer. Morrer no sentido, o elemental que habita aquela pedra, que precisava estar na água doce do rio, juntamente com aqueles animaizinhos aquáticos, ela vai perder a vida. O elemental vai desencarnar. O elemental desencarna? Claro, se você corta a árvore, o elemental chora como um de nós. O elemental sente como um de nós. Quando a árvore ainda tenta brotar, ele ainda continua ali, certo? Muito triste, eles choram, assim como nós. Se chegarem aí e matarem seu filho, né? Vamos dizer, cortarem sua perna. A pessoa corta a árvore sem compreender o processo da vida. Então, os animais, os elementais, os elementais do reino mineral sentem, assim como nós sentimos quando ataca o nosso corpo, quando nós quebramos o nosso corpo, ou quando sofremos um acidente, ou quando sofremos uma violência. É a mesma coisa. São energias divinas provenientes da fonte que tudo é, são fractais de almas, certo? Então, o elemental sente, tá ok? O elemental. Nós resgatamos elementais também, certo? Assim como seres humanos. Vocês veem que nós compartilhamos resgates, né? Alguns resgates de humanos ou de seres de outras raças também. E daí então você pensa que é só o humano que continuou vivendo após a morte, mas não, os animais nós resgatamos também. Animais que se prendem em cercas de arame farpado, outro dia um cavalo que caiu numa cachoeira e eles ficam presos lá naquele corpo, né? Então a gente resgata também, certo? Não existe um diálogo, então por isso acho que não compartilhei alguns para vocês terem como exemplo, né, no blog Espaço Mãe do Céu. Mas nós envolvemos em energia e conversamos com a alma daquele animal ou então daquela árvore, daquele elemental, pedimos perdão em nome da humanidade, né? E envolvemos num campo de luz, de amor e de cura do portal Vórtex Mãe do Céu e resgatamos, certo? Para onde ele vai? Tem animais que moram nas colônias espirituais junto com os desencarnados, tem animais que daí são trabalhadores e que ficam daí ajudando nos resgates, né, no plano espiritual, principalmente quando o resgate é muito complexo. A pessoa está afundada no lodo, numa região de cavernas, numa região de pedras. Então, nós precisamos desses animais sagrados para chegarem até lá e para puxarem as pessoas para um ponto onde as naves possam chegar, onde possa ter um outro tipo de resgate, fazendo encontro, né, com macas, por exemplo, coisa e tal, para que ele veja e possa ser resgatado.
Mas não é tudo no plano astral, não dá para descer lá no meio do lodo e pegar a pessoa. Ela não vê, gente, ela não vê, ela só vê o que ela consegue com a nossa ajuda, né? Criando um campo para que a visão dela seja aberta e que ela veja o resgate. Mesmo assim, tem alguns que têm muita dificuldade para ver o resgate, porque ele só vê a frequência vibracional na qual ele mergulhou, que às vezes é de raiva, às vezes é de ódio, né? Então é só isso que ele vê, a frequência na qual ele criou para a existência dele, não vê o resgate. Então, por exemplo, é mais fácil ele ver um animal puxando, por exemplo, uma carroça para fazer o resgate dele, porque está muito no mundo dele, na consciência dele, do que ver uma nave que ele não acredita e nunca nem ouviu falar, certo? Então, muitos animais vão para esse trabalho. E os elementais, eles trabalham muito na cura, não só fornecendo as ervas, né, as árvores, as flores e os frutos, mas também com magias. Então, existem elementais morando na sua casa quando você tem plantas, né? No caso dos elementais do reino vegetal. Você tem árvores, você cuida da árvore, você tem plantas, tem ervas, tem flores, então automaticamente existe. Então agora eu já vou abrir mais informação. Existe o elemental de cada planta que você mantém ali e existem os elementais da terra. Se você tem água na sua casa, pode ser uma pequena fonte ou uma piscina, ou às vezes é um sítio, tem um lago, tem um rio, tem uma represa, tem alguma coisa, uma cachoeira, tem os elementais da água também habitando ali, certo? E o elemental do fogo, que quando você tem conexão com o sol, né, ou que você faz uma fogueira sagrada, no sentido de transmutar suas energias, de ficar ali conectado com o fogo, no sentido de entregar para esse fogo, para esse elemental do fogo, as salamandras, as suas energias densas, tudo aquilo que você quer transmutar em você, que você quer realmente mudar. Então, todo trabalho sério, com intenção pura, tem o apoio dos elementais. Então, se você tem um jardim, por exemplo, aqui tem as plantas, então tem o elemental que habita o boldo, né? Tem o elemental que habita a espada de São Jorge, a hora pronobis, o alecrim, a arruda, eu tenho várias ervas. E tem daí os elementais da terra. Eles já falaram conosco, se apresentaram várias vezes. Então, eles trabalham ali fora. Eles ajudam a grama a crescer, eles ajudam as ervas crescerem, tudo aqui na verdade cresce tanto que vai tomando conta do quintal. Elas nascem sozinhas, nasce erva de todo tipo, né? Porque realmente eu estou conectada em honra e gratidão com esse reino elemental. Eu amo os tratamentos naturais que fazem parte do código 777, tratamento para cada um dos 7 chakras, que é um apoio, né, no equilíbrio e harmonização de todos os chakras e corpos. E então eles trabalham aqui, então eles já se apresentaram, eles disseram, nós temos várias magias, né? São como pozinhos brilhantes, sabe? Líquidos brilhantes em garrafinhas, por exemplo, né? E que nós podemos usar para ajudar a harmonizar vocês. Nós temos a magia da alegria, nós temos magia de cura, certo? Mas para que você estabeleça essa conexão, você tem que cuidar das plantas, você tem que honrar essas plantas, as flores, né? Mesmo que você plante em vasos, não tem problema, mas você tem que honrar, você tem que respeitar, você tem que compreender que a planta é uma vida também, certo? E que você pode podar, que você pode colher a flor, colher o fruto, colher as folhas, mas que você vai pedir licença primeiro. Então você vai chegar diante da erva que você quer colher, um galho, uma flor, um fruto, você vai honrá-la pela experiência que ela está vivendo na terra. Você vai honrá-la pela flor que o elemental produziu, pelo fruto, pelo galinho, pela folha. E você vai agradecer e abençoar esse elemental, espalhando bênçãos em toda a terra. Aí você vai pedir licença, que com muito respeito e gratidão, você pode dizer para quê? Eu vou colher essa flor para levar essa frequência de amor,
e de alegria e de beleza para o meu quarto, por exemplo, para a minha sala, para a minha meditação. E é com muita honra que o elemental fornecerá a você, certo? Eu vou colher, eu sempre falo, eu preciso de 3 galinhos para fazer um chá. E daí eu pergunto, quem quer vir comigo? Quem quer vir? E aí então eu vou sentindo assim, esse galinho quer vir comigo. De preferência, não puxe o galinho com força até arrebentar. Leve uma tesoura, certo? Ele não sente dor? Não. Quando você pede licença, quando você honra e agradece, é uma consciência, tá habitando os outros galhos, a planta toda, certo? E ele fez aquele galho com todo amor para te servir, para te curar, para te limpar energeticamente. Então, é uma honra que você leve o galho, é o trabalho que ele fez. Sabe quando você faz um trabalho para alguém, vamos dizer, especialmente um trabalho manual, que você levou um tempo tricotando, fazendo crochê, costurando, preparando aquilo, pode ser um bolo para servir para alguém, um pão, ou um café que você fez ali com todo cuidado para ficar no ponto certo, e que a pessoa fala, ai, gratidão, que delícia, que lindo, adorei, como é gostoso, né? Então é essa energia que nós temos que ter de relação com os elementais. Outras informações, né? Eles gostam de casinha, né? Eles gostam de pote de barro, eles gostam também de morar com os animais. Os elementais do ar não gostam. Vieram uma vez algumas fadas aqui e elas disseram que elas estavam com medo dos gatos, que os gatos fossem pegá-las. Porque os gatos veem além da matéria, né? Então, eu expliquei que não, que eles não pegariam, embora eles estivessem vendo. Então, você pode fazer uma casinha de madeira colorida, pode ser pequenininha, pode ser um pouquinho maior. Você pode colocar pedras, você pode fazer uma grutinha, você pode fazer uma casinha de barro, sempre uma coisa de coisas naturais. O mais natural possível a casinha, sabe? Tipo um pote de barro, uma jarra de barro, você pode pintar, pode colocar cristais, pode colocar coisinhas naturais que você tem ali, né? Talvez a pena de um passarinho que caiu e que você a encontrou como um presente para você. E daí você pode colocar ali na casinha também. Você pode plantar flores em volta, certo? Mas não é assim obrigatório, tem que ter uma casinha para que os elementais habitem o meu quintal. Não exatamente, né? Eu, por exemplo, já tive, eu fiz já casinhas de pote, um pote grande e tal. Agora, para o fim, eu acabei mudando as coisas, que eu sempre fico mudando, e, e eu não tenho mais. Onde eles habitam, então? No quintal, nas plantas, como eu tenho muitas plantas, né? Então, eles habitam nas plantas. Tem pneus, tem pote de barro, e eles adoram essas coisas naturais, né? Essa natureza, tudo mais. Mas tem pessoas que têm uma habilidade, eu não tenho habilidade manual nessa encarnação, sabe? Eu sou daquelas que olha assim os posts na internet, né? Aquela coisa magnífica, a pessoa pegou pedra e pegou madeira e pintou e construiu aquilo e colocou uma flor e aquilo ficou lindíssimo, né? Eu vou fazer misericórdia, gente. Eu faço o meu melhor, mas o meu melhor não chega aos pés daquilo que eu vi na foto, né? Então é igual aquele post do Facebook, né? Como é e como ficou o meu. Mas o que importa é o amor que você coloca, né? Então você pode fazer ou você pode ter as plantas, as flores, os vasos, né? Que eles estarão ali também trabalhando. Outra informação é que os elementais também ajudam quando você se relaciona de forma respeitosa, de forma amorosa com esse reino. Então, eles podem ajudar você quando você fica doente. Você pode pedir e autorizar que eles entrem na sua casa, que eles entrem no seu quarto e que eles possam levar as suas magias, as suas energias e curar o seu estômago, a sua cabeça e tal. Então, vai muito da conexão que você desenvolve com eles no decorrer da vida, com todo o seu respeito, com toda a sua honra e toda a sua gratidão. Então, é isso.
Somos todos um. Por quê? Porque a nossa alma, que é da fonte que tudo é, ela está projetada em fractais, em partes, em todos os reinos de Gaia. Boas reflexões. Namastê.